Isso aí você vai recolher depois? Não. É de vocês. Vamos orar pra gente começar, gente. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Pai. Que Tu possa, Senhor, me capacitar para que da minha boca saiam apenas palavras agradáveis a Ti, Senhor. Capacita o entendimento e o coração das nossas irmãs, para que elas possam receber, não de mim, mas sim diretamente da Tua parte, Pai. Conduz quem ainda está vindo até o nosso encontro. Nos dá um bom domingo, Senhor, que nós possamos cultuar e cada vez mais nos alegrarmos na Tua presença, Senhor. Assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, vocês dois não estavam na aula passada. Vocês conseguiram ver o vídeo? Eu assisti, acho que Ali é muita coisa na nossa igreja, como a Deusa mesmo já está dizendo, aí tá tanta coisa. Mas aos poucos, assim, a nossa vivência ela vai tirando muito dessas dúvidas. A gente falou na aula passada da origem da nossa igreja, explicamos o nome da nossa igreja, por que a gente se chama episcopal, porque é uma igreja governada por bispos. Então, quando você pega lá o nomezinho grego, episcopo, e aí a gente usa essa forma para se referir ao episcopal. Carismática, porque nós cremos nos dons do Espírito Santo. O termo grego para esses dons do Espírito Santo, carisma. Que dons são esses? Porque muitas vezes que a gente fala em dom, muita gente acha que é somente falar em língua. É interpretar a língua, é orar por pessoas e essas pessoas serem curadas, é ensinar, é ser profeta, é ser presbítero, é ter paciência, é ter longanimidade, que é uma coisa parecida com paciência, enfim. Tudo isso são dons que o Espírito Santo nos capacita, e é exatamente isso que o bispo no domingo vai orar por cada um de vocês, pedindo que o Espírito Santo derrame sobre a vida de vocês e as capacite com esses dons. Isso é um pouco parecido com o pentecostalismo que a gente vê, que é muito mais abrangente. O que é que nos diferencia das igrejas pentecostais? É que essas igrejas, elas creem que você só tem o Espírito Santo habitando em você se você necessariamente manifestar o dom de línguas. E aí nós discordamos disso. Nós temos pastores que têm dom de língua e tem pastor que não tem. Tem bispo que fala em língua e tem bispo que não fala. E nós não conseguimos dizer, fala em línguas, o Espírito Santo está em você. Não falou, o Espírito Santo não está. O que é que isso acaba fazendo em muitas dessas igrejas? Uma forçação de barra, né? Um fingimento. Isso a gente nunca sabe se é verdade. Se é verdade, se é realmente da parte de Deus, se é um fingimento, se é um fenômeno psicológico, né? Então, nós entendemos que o Espírito Santo habita em você a partir do momento que você se converte e passa a ter uma vida de maior comunhão. Quer dizer, uma vida de totalmente santidade, que não peca? Não. Mas sabe aquele pecado que a gente cometia antes e nem ligava, e a partir do momento a gente diz, eita, fiz isso, está me incomodando. Isso já é o Espírito Santo incomodando. Então, o pentecostalismo ele tem essa ênfase maior no dom de línguas, a carismática não. E algumas denominações, inclusive na Igreja Católica tem um movimento carismático muito forte também, que também tem esse entendimento. Os dons são disponíveis ainda hoje, mas não existe uma obrigatoriedade de que você fale em línguas. Isso aí é uma coisa mais pentecostal. Então, episcopal, porque é de bispos, como é governada por bispos, carismática, porque crê na contemporaneidade, ou seja, ainda hoje os dons estão disponíveis para quem os procura. Nós éramos uma igreja anglicana, Raquel vem desde essa época, né? Da igreja anglicana, que é a igreja ligada à Inglaterra. E por conta de uma série de modernidades na igreja da Inglaterra, como eu falei, ordenar mulheres, que nós não imaginamos que mulher tem um papel de ser pastora. E entenda mais uma vez, isso não diminui em nada o papel da mulher. Ela pode pregar, ela pode ser líder, ela pode fazer, mas ela não tem o papel de ser liderança na igreja, porque nós entendemos que esse papel pertence ao homem. A mulher é uma ajudadora, ela participa de tudo, mas não de ser a líder. Então aí existe essa discordância. A igreja anglicana passou a casar pessoas do mesmo sexo, a batizar animais. Batizar animais, sabe? Foi quando a gente rompeu, assim, houve a divisão, né? Foi. E aí Dom Paulo, que é o nosso bispo, na época com outros bispos, disseram, a gente não tem condições de estar mais nessa igreja anglicana. Se ligaram à igreja dos Estados Unidos, passaram muito tempo ligados, mas só por uma questão administrativa, em 2017 para 2018, eles resolveram, tudo a gente depende dos Estados Unidos, vamos ter uma igreja com a administração nossa. Então aí mas aí não foi briga nem nada com os Estados Unidos, né?
o debate foi mais com a igreja anglicana. Hoje muita gente ainda nos enxerga como uma igreja anglicana por conta da origem, né? E os paramentos e tudo isso. E aí nós fomos falando, aí tem uma partezinha aí, logo vocês vão vendo na apostila, sobre os símbolos da igreja, né? Por que tem o vermelho, por que tem o branco, as chaves, o que elas significam. Nós falamos desse movimento de convergência, que são várias denominações, que todas elas têm essas 3 características. Então, para a gente lembrar, a nossa igreja é evangélica, carismática e sacramental. Evangélica também, toda igreja cristã é. Ela crê nos ensinamentos dos evangelhos, dos livros escritos pelos apóstolos, né? Então, por exemplo, a igreja católica, ela é evangélica, porque ela crê no evangelho. É isso que significa, né? Nós somos carismáticos, como falamos, pelos dons do Espírito Santo, e sacramental porque nós cremos o seguinte: Deus, ele tem muitas formas de abençoar e de derramar graça na nossa vida, que é a graça que salva. Mas ele tem algumas formas que são, vamos dizer, as formas padrão, que são os sacramentos. Nós vamos falar sobre ele hoje. E temos essa forma litúrgica. Por que nós preservamos? Eu falei muito isso no encontro passado. E esse é um motivo que muita gente nos acha católicos. Quando houve toda aquela separação, lá em 1500, de igreja de protestante, de reforma, o que se apontou como erro da igreja católica era aquela questão de adoração a imagens, de purgatório, de vender indulgência, que era o perdão para ir para o céu. E isso nos afastou da igreja católica, mas o restante não. As roupas que se usavam, as cores, isso não existia. Então muita igreja, eu falei isso na aula passada, muita igreja protestante hoje tem aquela aversão com o católico e diz: tudo que é católico eu quero me distanciar. Então assim, o padre usa uma alva, aí o protestante diz: eu não vou usar. A igreja católica tem uma torre, aí o protestante diz: eu não vou fazer torre. O católico batiza criança, aí o evangélico diz: eu não vou batizar criança. E se afastou tanto, que simplesmente por birra, por repulsa com a igreja católica. Nós achamos que isso não tem problema, a igreja sempre utilizou isso, mesmo quando era uma só. Então nós mantemos isso porque sempre foi assim, e não tem problema em parecer católico na roupa, na estola, no formato da igreja. Eu até falei de uma igreja que tem lá no Guararapes, que é uma presbiteriana, que realmente parece uma igrejinha. E hoje em dia a maioria das igrejas a gente vê, parece um galpão, né? É uma garagem que você bota a igreja lá dentro. Aí acabou com a beleza da igreja, que não tem problema a igreja ser bonita, ter um altar bonito, ter vitral, ter um desenho, não tem nenhum problema nisso, né? Isso é um grande preconceito que se... O que é que a gente não quer parecer como um católico? Na adoração a santo. Em achar que existe um purgatório, porque nós cremos que quando você morre, você já vai ou para o céu, que se Deus quiser para onde nós vamos, ou para o inferno. Não tem esse de purgatório. Então, o que é que a gente divergiu do catolicismo? Essa história do padre não poder casar, porque a gente vê lá na Bíblia, Paulo dizendo aos Coríntios, que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Então ele tem que ter uma mulher. E o católico entende que ele não tem que ter mulher. Então isso nos diferenciou do católico. Não a roupa, não a cor que usa, porque tudo isso, como eu falei, é muito didático. Eu falei na aula passada já também dessa questão das cores, que isso faz parte da nossa liturgia. São 4 cores que nós temos ao longo do ano. Tem até uma rodinha aí, uma página que é bem difícil de entender, mas que nessa roda a gente fala um pouco do... a imagem, mas acho que a minha não veio. Então deixa eu te dar outra, que pode ser que eu tenha... Essa rodinha aí não tá no teu, não é? Não, era só, tá aí. era só do... A da igreja, é? Mas não precisa não, Rafa. Não precisa não. Acho que tá faltando só esse papel só. E é. Dos símbolos, das cores. Vê, antes dela... Cadê essa aqui primeiro, vê? Os símbolos. Tá vendo? Eu passo O que é que tem na tua primeira página? sobre aí E no verso? momento de convergência. Então, mas aí lá, daquele lado, tem o quê? É isso. Tem escrito outra coisa, né? Então toma essa página, substitui ela por essa aqui. Aí depois da página que tem o símbolo da igreja, foi para a página que tem movimento de convergência, né? Isso. Então deve estar certo agora. As nossas cores litúrgicas. Isso é uma coisa vital, de suma importância na igreja, que não pode... Veja, nós usamos ela por questão pedagógica, didática. Quando a gente chega na igreja, a gente vê aquela cor no altar, na roupa do sacerdote, e isso já nos vai trazer uma lição. Hoje nós vamos usar verde, tempo normal, tempo comum. O verde é uma cor que geralmente nos remete à esperança. Esperança da volta de Cristo. Em datas festivas, a gente usa o branco.
é a paz, é a vitória de Cristo. Em dias relacionados ao Espírito Santo ou à morte de santos, mártires, pessoas que morreram defendendo o Evangelho, a gente usa o vermelho. O vermelho representando ou o sangue dessas pessoas que morreram defendendo Cristo, ou o Espírito Santo. No dia da confirmação, por exemplo, é vermelho. E temos o roxo. Daqui a pouco eles vão começar a usar roxo. No domingo depois da confirmação já vai ser o roxo. Por quê? A gente está se preparando, é um tempo de reflexão para o que está vindo, que é o Natal. E também na Quaresma se usa o roxo. O roxo é uma cor de mais introspecção, de reflexão, de pensar sobre o que está acontecendo, né? Então essas cores nos trazem esse ensinamento. Eu chego na igreja e eu vejo que hoje é branco, é festa, é vitória, é alegria. Eu chego, hoje é vermelho, eita, hoje é Espírito Santo. Eu chego, é roxo, eita, é tempo de refletir sobre alguma coisa. Então essas cores sempre vão nos trazer um ensinamento. E isso aí se reflete ao longo do ano inteiro, dividido em datas, sabe? Que está explicadinho aqui nesse círculo, que é um pouquinho complicado de entender, mas aos poucos, na nossa própria vivência na igreja, a gente vai percebendo como é que se usa essas cores ao longo dos tempos. No final da aula passada, eu estava começando a falar sobre os cargos que nós temos na igreja, né? Como ela é governada por bispo, então o primeiro cargo na hierarquia são os bispos, que na verdade são os nossos pastores. Nosso pastor é Dom Fred. A partir do domingo que vem vai ser Dom Felipe. Como ele não pode estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, ele coloca um pastor para ser o representante dele, né, em cada igreja. Então, nossa igreja é governada por bispo. Se Dom Fred hoje disser, ó, fecha a igreja, abre a igreja, troca o pastor, troca o horário do culto, ele é quem manda, ele é o chefe mesmo. Paulo André é o representante dele. Claro que Paulo André é quem conhece mais o dia a dia e administra, né? Então, bispo. Aí nós temos os pastores, que a gente chama também de presbítero, que é uma ordem, ele tem que ser ordenado, é um sacramento, é uma instituição feita pelo bispo. Junto com ele nós temos os diáconos, nós não temos aqui na nossa paróquia diácono. Como é que a gente reconhece um ou outro e qual é a diferença? O pastor tem aquela estola dos dois lados, o diácono tem uma estola assim, transversal. Vocês vão ver aqui na páginazinha que tem, ó, onde tem as roupas deles. Essa é a estola do pastor e embaixo é a estola do diácono. Rafa, se não me engano, ele é pai do Dom Túlio, ele é Manuel Luna, lá do Redentor. Ele e Sérgio. Sim. E Sérgio Maria de Robélia. Eu já tinha percebido que ele usa uma unção. Não tinha nem notado isso. Qual é a diferença? Lembrando, qual é a diferença? Entre os dois são sacerdotes. Os dois são sacerdotes ordenados pelo bispo. Só que o diácono é mais voltado para serviço. O que é que a única diferença, o que o pastor pode fazer que o diácono não pode fazer? Consagrar os elementos. Eu até falei na aula passada, a Dilsa me disse que prestou atenção nisso. Na hora que vai ter a Eucaristia. Só o sacerdote faz assim nos elementos, impõe as mãos, pedindo naquele momento para que Deus envie o Espírito do seu Filho para os elementos da Eucaristia. Os outros não fazem isso. Os que estão aqui são ministros ou postulantes como André, eles não fazem. O diácono também não. E eles também, o diácono, ele não perdoa pecados. Na hora que a gente está fazendo a confissão, se vocês repararem, no culto de quarta, quando Paulo André, por exemplo, não está, é Bruno quem está fazendo o culto. Aí Bruno diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Ele se inclui. Ele está dizendo, perdoe os meus também. Quando é o pastor, o presbítero, a gente entende que ele está revestido da autoridade de Deus. Ele é um representante de Deus. É Deus falando ali, não é Paulo André. Então ele diz que Deus vos perdoe dos vossos pecados. Tenha misericórdia de vós. Porque é Deus falando. Então Deus não tem pecado, ele não se inclui. Essa é basicamente a diferença. O diácono, então como você está vendo lá do Redentor, Manuel Luna e Sérgio, eles são mais de serviço. Eles administram a igreja, eles levam a Eucaristia para alguém que está doente no hospital, sabe? Ele tem mais serviço. Pastor Laércio era diácono. Antes de ser pastor, ele pode migrar de uma para outra. Né? Acontece. Normalmente o camarada que é diácono vai ser sempre diácono, mas ele pode continuar na sua carreira e um dia o bispo dizer, olha, a gente vai agora mudar a sua ordem de diácono para presbítero. Quem escolhe o bispo? Os dois têm que fazer o seminário. Né? Então, por exemplo, André e Bruno, eles estão postulantes. Eles entregaram a carta ao bispo, dizendo, ó, eu acho que eu tenho um chamado e eu quero servir. Entendi. É uma escolha primeiro deles. Eles querem servir, eles querem ser ordenados. Ele não diz como. O bispo e o pessoal lá da junta, que está coordenando, que está orientando eles, lá na frente vai dizer assim, ó, a gente vai ordenar você pastor.
ou então a gente vai ordenar você diácono. Ou então a gente não vai ordenar você porque a gente percebeu que você não tem o chamado. É preciso estudar, fazer o seminário, que é lá no Oleiro. Independente da escolha. Independente da escolha. Então, assim, eu faço o seminário, eu estou estudando, mas eu ainda não entreguei a carta. Ainda, eu falei. Então, assim, hoje eu não estou sendo avaliado por ninguém. A partir do momento que eu entrego a carta, como André e Bruno fizeram, então os pastores, Paulo André, o bispo, vai começar a lhe acompanhar, a lhe orientar, a ver como é que está o seu conhecimento, sua conduta. E um dia eles vão chamar André e vão dizer, André, você vai ser ordenado tal dia. Ou então vão dizer, você não, ou a quê? Ou a pastor ou a diácono. Ou então vão dizer, você não vai ser ordenado não. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Então postulante, tá vendo alguém? É o que entrega a carta. Se você não entregar a carta, você sempre vai ser só um seminarista, como eu sou. Como o Mateus também é seminarista porque está estudando, né? O ministro, nós temos aqui Júnior, é uma pessoa que o pastor escolhe, pede ao bispo, olha, o Júnior é uma pessoa que está firme na fé, que conhece da palavra, e eu quero que ele me ajude no altar. Então Júnior é ministro, mesmo sem estar fazendo seminário, simplesmente porque ele já está há muito tempo, conhece, e na época o pastor Bruno precisava de alguém que o estivesse acompanhando aqui, ajudando, sabe? Então nós temos, esses não são ordens, né? O ministro e o postulante, eles não têm ordem, eles não foram ordenados, né? Quem? Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, jovem, tudo bom? Tudo bem. Comecei a ter um tempinho aqui, viu? Eita, agora minha apostila tá tombando. Deixa eu ver se ela tá certinho. E aí, tudo certo, gente? Tô pegando exatamente onde a gente parou na semana passada. Certo. Falando do diácono, do pastor, do ministro. Né? Então, é bom aqui pra gente lembrar. Júnior, ministro. Um dia o pastor disse, eu preciso de alguém que me ajude no altar. Vou escolher quem? Uma pessoa que já está firme na fé, que conhece. E chamou Júnior. E aí ele foi instituído. O bispo disse, tem minha bênção, vista branco e ajude no altar. Certo? Ele é ministro. O postulante é André, é o que está fazendo seminário e entregou a carta dizendo que quer servir. Bruno é os dois. Bruno era tanto ministro, já servia, como também está no seminário e entregou a carta. E aí um dia vai ser ordenado, depois de um período aí de então ele usa a cruz, Sim. mas ele não tem estola. A estola é que é o símbolo da autoridade, sabe? E por que essas duas, assim, uma de cada lado? É como se fosse para representar aquilo, eu esqueci agora o nome, acho que é o... Sabe num burrinho, você bota duas rédeazinhas assim, eu estou nas rédeas de Cristo. Cristo é o que me controla, então coloca as duas. E essas estolas, elas vão ter a cor litúrgica do dia, né? O que tiver no altar, tá no pastor também, né? E aí vai mudando. Hoje, por exemplo, é verde, e aí vai mudando de acordo com essa época do ano. Então a grande diferença é do diácono para o presbítero, os dois são ordens, o bispo quem os institui, o diácono ele é mais de servir, ele não consagra os elementos e ele não perdoa os pecados. Se ele for perdoar os pecados, ele faz como ministro. Deus nos perdoe, ele se inclui como um pecador. Não é que o pastor não seja um pecador, é que entenda, quando o pastor está falando, a gente entende que ele está ali com a autoridade de Cristo, é um representante. Então, como ele está ali com a autoridade de Cristo, ele não tem, o Cristo não tem pecado, é Cristo falando pela boca dele. É somente essa a diferença. Então, lembrando, o bispo está lá em cima, ele é quem governa realmente a nossa igreja, justamente por isso o nome dela. Amém? No dia a dia a gente vai percebendo mais isso. Eu lembro que na aula passada eu falei isso, percebam na hora do culto, como só o pastor impõe as mãos sobre os elementos. E aí vamos falar um pouquinho do nosso culto, para a gente entender. Tem até uma tabelinha assim, bem explicadinha sobre passo a passo do nosso culto. Como a gente vem frequentando, aí a gente vai percebendo tudo isso. E isso ainda tem a ver com a liturgia, porque o que é que a gente entende como liturgia? Liturgia é a ordem das coisas que vão acontecer no culto, e tudo isso representa a adoração, o modo como nós vamos adorar a Deus. De que forma? Para que não fique uma coisa assim, eu quero fazer primeiro isso, eu quero fazer depois aquilo. Não, vamos instituir uma ordem, e aí nós vamos seguindo essa ordem desde sempre. Desde antes de existir a igreja anglicana, sempre se fez desse formato. Claro que alguma coisa pode mudar, mas vejam, nós temos o louvor,
muitos louvores, porque é uma forma de adoração, não é? Tem até quem diga assim, quem canta, ora 2 vezes, não é? Deus recebe esse louvor como uma forma de adoração. Nós temos o processional, que é quando eles entram. E aí eu quero que vocês consigam ir prestando atenção nisso. Tudo aquilo tem uma ordem. O menor, nessa hierarquia, entra primeiro. O maior entra por último. Reparou que Paulo André é sempre o último a entrar? É como se a gente estivesse querendo dizer o seguinte: o maior vai ser o menor aqui. Então nessa hierarquia o menor é o acólito, porque ele não tem ordem, é simplesmente uma pessoa que ajuda. Não precisa ser mulher, viu? Pode ter acólito um homem. Assim, os acólitos. Adriana, são as Silene, meninas, né? A isso. função delas é Auxiliar no culto, auxiliar né? no culto. Mas não no altar. Quem auxilia no altar é o ministro. Sim. É Júnior, por exemplo. E a acólita auxilia embaixo, recolhendo as ofertas, distribuindo a Eucaristia, vestida de vermelho e branco. Pode ser homem, né? Os demais, pode ser homem e mulher. Os demais é que tem que ser homens. Então aí vocês reparam, entram as acólitas, que são nessa hierarquia os menores. Aí vão entrar os ministros. Em que ordem? Por exemplo, nós temos 2, Bruno e Júnior. Entra o mais novo primeiro, porque o mais velho tem uma autoridade maior. Aí Júnior entra depois. Só que vocês repararem, Bruno está entrando depois de Júnior, porque Bruno agora é postulante. Quer dizer, ele vai ser um dia pastor, então ele está acima na hierarquia. Se tiver 2 pastores, quem entra primeiro? O mais novo. O mais velho entra depois. Então por isso que Paulo André sempre entra por último. Domingo que vem, na confirmação de vocês, o bispo vai estar. Então o bispo entra por último, porque ele é a maior autoridade. Se tiver um bispo que é visitante, vamos dizer que vai vir Dom Felipe e Dom Túlio, que é de Garanhuns. Aí Dom Túlio entra primeiro, porque ele é visitante. A autoridade maior aqui vai entrar por último. Então tudo isso tem uma ordem no processional, entende? O maior, ali vai ser o menor, então ele entra por último. Tem essa lógica também no processional. Olha, o ponto 3 é a coleta da pureza. É quando alguém diz ali assim, geralmente é Bruno: bendito seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a coleta pela pureza. Nós estamos nos invocando para que nós façamos um momento de purificação, de reflexão. Ele diz aqui, ó, no intuito de pedir que Deus envie o Espírito e nos ajude a lhe adorar com dignidade e perfeição. Emendando com isso, ele faz o sumário da lei. É quando ele diz aquilo que está lá em Mateus 22. Dizendo o seguinte: o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar quem? Ao próximo, como a si mesmo. Aí ele diz assim: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí a partir disso ele nos chama para fazer a confissão de pecados. Repara como tem toda uma lógica. A gente vai fazer confissão agora. Aliás, tem o Kyrie, né? Que é o Senhor tem piedade de nós. Kyrie eleison. É do idioma grego também. Vê como a gente tem muito dessa cultura grega, né? O carisma é grego. Então o Kyrie que a gente canta, Senhor tem piedade de nós. Porque nós sabemos que por nós mesmos, por nossas próprias forças, nós não conseguimos. Nós precisamos que Ele tenha piedade de nós. E aí nós vamos sempre repetir isso, todo domingo. Para quê? Tem gente que vai dizer assim, isso é uma repetição, Deus não se agrada de repetição, porque a própria Bíblia diz isso, né? Mas o problema não é quando a gente repete. O problema é quando a repetição é vã, é à toa. A gente não liga, a gente está fazendo somente da boca para fora. Então, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, por tudo que eu cometi essa semana, pelos maus pensamentos, pelas más ações, Senhor. Porque se depender de mim, Senhor, eu estou condenado. Então, Senhor, tem piedade de nós. Então, eu fiz a coleta da pureza, eu refleti que o maior mandamento é amar a Deus. Eu chamei o Senhor para ter piedade de nós no Kyrie. Aí vou lá para o 6 para fazer a confissão de pecados. Olha a lógica. Eu vou primeiro confessar os meus pecados. Aí o pastor, revestido da autoridade de Deus, nos perdoa. E aí uma vez a gente confessou o nosso pecado ali. Uma coisa que eu digo para vocês, talvez algum pastor já tenha dito. Na hora que fosse confessar, era muito comum eu fazer assim: Senhor, perdoa por todos os pecados que eu cometi essa semana. Não. Quer dizer, a gente peca no varejo e na hora de confessar quer confessar no atacado. Tem que dizer mesmo o pecado direitinho, sabe? Falar mesmo. Qual foi o pecado? Sabe? Briguei com a minha mãe, Senhor. Briguei no trânsito, desrespeitei fulano e tal, desejei a mulher do próximo, soneguei um imposto. Confessar mesmo qual é o pecado, sabe? Para que isso nos constranja. Porque simplesmente dizer, Senhor, perdoa dos meus pecados. Ele sabe quais são. Ele sabe. De todos, né? Mas confessa mesmo qual foi o pecado. Sabe?
para se sentir constrangido mesmo. Aquilo nos dá um constrangimento quando eu disse, Senhor, essa semana eu fiz isso com a Deus, Senhor, me perdoa por isso, sabe? Eu desejei, eu soneguei, eu fiz isso, confessa mesmo. A partir dessa confissão de pecados, pecado confessado é pecado perdoado. Aí nós ficamos o quê? Alegres. Por isso que os louvores depois são em pé, batendo palmas, se alegrando, porque os nossos pecados foram perdoados. É assim, é essa a lógica. Por que os primeiros louvores não são batendo palmas e os depois da confissão são? Porque nós estamos felizes porque os nossos pecados foram perdoados. Oi, bom dia, chefe. Tudo bom? Começamos faz um tempinho. Estamos nessa partezinha aqui falando do culto, tá? Do nosso andamento. Então tudo tem uma... Vê como tudo tem uma lógica. Por que é que não bate palma antes da confissão do pecado? Porque antes a gente ainda não está com o pecado perdoado, não estamos alegres, né? Confessou o pecado perdoado, vamos nos alegrar. Então vamos cantar com alegria. Louvores de júbilo, normalmente se chama. Quem é do louvor, Raquel, sabe muito bem disso, que tem isso, né? Ó, é louvor de júbilo agora. No começo não é, depois, sabe? O pessoal tem uma listinha de quais são os louvores que deve tocar em cada momento. Um louvor que toca depois do pecado não pode ser o mesmo louvor que vai tocar no abraço da paz. É diferente, não é isso, Raquel? Então a gente fez isso lá na confissão de pecados. Lembra, não é Paulo André perdoando. Nós entendemos que ele está ali revestido da autoridade de Deus. Por isso que ele diz, Deus vos perdoe. Se for Bruno vai dizer que Deus nos perdoe. Ele se inclui. A Igreja Católica, ela tem isso também. Tem. No caso do padre, ele fazer esse perdão. No caso, é o mesmo fundamento. Tipo, perfeito a sua pergunta. Ou não, é o mesmo. Ou eles entendem que ele é o mesmo. Perdoa. É o mesmo. Vê, deixa eu até falar rapidinho sobre isso. A maioria das igrejas protestantes, e vocês vão perceber isso quem já frequentou alguma outra, eles não entendem a função do pastor como sacerdote. O pastor é uma pessoa que vai instruir você na vida porque ele estudou. Nós entendemos o seguinte, os apóstolos, eles ordenaram, eles escolheram pessoas ali para chefiar as igrejas que eles abriram. A gente vai lembrar muito dos nomes das igrejas porque são nomes de cartas que Paulo escreveu. Gálatas, Roma, Filipos. Eles escolheram bispos. E eles impuseram as mãos sobre esses bispos e disseram, com a autoridade que Cristo me deu, eu te dou agora essa autoridade para que tu sejas o chefe dessa igreja. Então ele passou essa autoridade para o bispo. Esse bispo passou para outro bispo. Esse bispo passou para outro bispo, que passou para outro, que passou para outro, até chegar em Dom Filipe, em Dom Paulo, nos bispos que nós temos hoje. A gente chama isso de sucessão apostólica. Os apóstolos passando a sua autoridade para outros. É isso que o católico entende e nós também entendemos. O católico ele vai dizer o seguinte, como vocês romperam com a igreja católica, vocês perderam esse direito. Nós entendemos que não. Nós entendemos que essa autoridade não era para a igreja católica, era para a igreja de Cristo. Era para a igreja de Cristo. Então nós acreditamos que esses pastores, com a autoridade do bispo, eles têm essa prerrogativa, essa licença, essa autoridade de perdoar os pecados e consagrar os elementos. Eu não posso perdoar o teu pecado. A não ser que seja contra mim, eu posso perdoar por mim, né? Sim. Não em nome de Deus. Não em nome de Deus. O pastor tem por quê? Porque o bispo deu a ele essa autoridade. E por que o bispo tem essa autoridade? Porque outro bispo deu, que outro bispo deu, e a gente vai voltando até chegar a Pedro, a Mateus, a Lucas, aqueles que conviveram com Cristo. Isso é uma invenção da gente ou deles? Não. Cristo não disse isso. Aquilo que você perdoar na terra estará perdoado no céu. Aquilo que você reter, se você não perdoar, não vai estar perdoado. Então Cristo disse, eu te dou essa autoridade aos apóstolos. Cristo disse isso conversando com Pedro, sabe? Aí muitas vezes a gente pode até pensar assim, Raquel, e eu pensava muito isso na minha época de católico. Um padre desse, todo errado, pecador, sabe? A gente tem que entender, não é ele, não é Paulo André, não é Dom Filipe. É a autoridade de Cristo que está presente nele. Ele pode ser o que for lá fora, sabe? Mas revestido da autoridade de Cristo, que a gente reconhece que um bispo passou para outro, a gente entende que esse perdão de pecados quem está dando é o próprio Deus. Consagrando nos elementos é o próprio Deus. Então é a mesma lógica da igreja católica, sabe? Por isso que muita igreja protestante não tem bispo, porque eles acham que isso ficou lá para trás. E que não existe mais essa autoridade agora, sabe? Nosso entendimento eles são pessoas... Todos nós somos sacerdotes, a gente até diz assim, o homem tem que ser o sacerdote do seu lar,
né? Mas entre todos, Deus ainda escolheu alguns para serem sacerdotes de sacerdotes, né? Lideranças dentro da igreja com essa responsabilidade. Muitas vezes a gente pensa que é poder, é responsabilidade demais, né? Porque um camarada que tem esse poder de estar perdoando pecado, consagrando elemento, ele tem que ter uma vida muito em santidade, né? Tem que ser referência para todo mundo, né? Então é muita responsabilidade. Sigo. Podem ir perguntando, viu, quando surgirem. Em nome de Jesus. Quando vocês perguntam, eu sei que vocês estão interessados mesmo. Então, confessou o pecado. Gabriel já está pegando isso também. Louvor de júbilo, de alegria daquele momento. Aí a gente vai ter... Aqui a gente faz a criança também. Isso não é obrigatório. Tem igreja que faz, tem igreja que não faz. Orar pela criança. Aí vai ler a palavra, né? Em pé. Por quê? Reverência. Somente isso. Ah, se não ficar em pé, não tem problema nenhum. É só um momento que a gente quer demonstrar reverência sabe? Pela palavra, né? Quando a gente vai cantar um hino nacional, a gente não fica em pé, bota a mão no peito, é somente por reverência, sabe? Tem um significado especial, não. É simplesmente por respeito. Já repararam que dependendo do que se lê, a gente diz palavras do Senhor, demos graças a Deus. E não é damos, viu, gente? É demos. Qual é a diferença de demos e damos? Sou professor de português, então para ajudinha aí para vocês. Quando eu digo damos, eu estou afirmando. Nós damos graças a Deus. Quando eu digo demos, eu estou dando uma ordem. É diferente de eu dizer assim, Carla dá graças a Deus. Eu estou afirmando, né? E eu dizer, Carla, dê graças a Deus. Eu estou dizendo para ela dar. Esse demos é isso, é a ordem. Demos graças a Deus, então vamos dar graças a Deus, é isso. Quando é um evangelho, os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí é Evangelho do Senhor, louvado sejas ao Cristo. Nunca tinha reparado não, foi Raquel? Não. Não acredito, 30 anos de igreja. Porque eu acho que a gente tem que vai junto com os outros. Por exemplo, quando você vê lá que tá, você fala. Quem tá na mídia é uma peleja nessa hora, viu? Porque quem tá na mídia, quando bota pra gente ler no telão, aí ele já tem que se ligar. Sim. Se é evangelho... Eu pensei nisso agora, porque eu disse, rapaz, quem então, tá lá realmente tem que estar muito atento. Quase sempre porque quem tá aqui vai ler o que tá na TV, não é isso? Já reparei que existe uma diferença, né? Mas... O discipulado Mateus leu, aí era Evangelho do Senhor. Aí Sarinha falou, demos graças a Deus. Não. Então assim, como é na televisão é simples, mas lembra, evangelho é um pouquinho diferente, então não é demos, é louvado sejas ao Cristo. Aí tem mais um louvor. Oi. Eu fiquei com a dúvida de alguma coisa. Quando tem um lápis, qualquer coisa. Proclamação do evangelho. O louvor também é diferente. É o que? É quando... Quando a leitura vai ser evangelho. Tem que ter um louvor antes. Eu acho que Raquel vai saber dizer até melhor. Quando a leitura vai ser um evangelho, aí a música que vem antes também é uma música de um louvor de proclamação, que a gente já fica até em pé nesse louvor. É porque na realidade tem que ser uma música que fale a palavra. Quem escolhe as músicas são as pessoas que vão ministrar. Isso. Né? Então assim, eu sei que tem que. Aí a gente tem uma música antes, né? Um louvor antes. Sempre vai ter antes, né? Quando é um dos 4 evangelhos. Quando a gente estiver orando pelas crianças, aí assim, ele já sabe se o que vai ler é evangelho ou não. Se não for evangelho, ele vai dizer, podemos sentar e vamos louvar. Aí depois levanta para ler. Se já for evangelho, quando terminar de orar pelas crianças, ele já vai dizer, vamos continuar em pé para proclamar o evangelho. Aí a música tem que falar sobre o evangelho. Tem que ser uma música que fale sobre o evangelho. Aí a gente já fica em pé. Para orar em pé, louvar em pé e depois já ler a palavra. Tem esse detalhe também. Aí a gente vai para o sermão. Muita gente vai imaginar o seguinte, que é o ponto principal do culto. E muita igreja vai dizer, eu fui para o culto hoje para escutar a palavra. É um momento muito importante, onde a gente aprende muito, onde a gente é abençoado por uma palavra. Mas veja, se a palavra for ruim, rapaz, esse pastor hoje só falou besteira. Então, nós não entendemos que o sermão é o ponto principal do culto. É fundamental, é muito importante. Quando a gente perde, eita, hoje eu não fui, eu vou pro YouTube. É o que a gente procura ver, né? O que foi que o pastor falou hoje, qual foi o ensinamento. É importantíssimo o sermão. Tem gente que chama de pregação, sermão, homilia, que é um termo muito usado na igreja católica também.
tanto faz, tá? É a mesma coisa. Mas ele não é o nosso ponto principal do culto. Porque, como eu estou dizendo, se for ruim, o ponto principal do culto vai vir daqui a pouco. A gente está caminhando para ele. Perdoou o pecado, escutou uma palavra do Senhor, louvou a Deus, que é uma oração. Aí vamos para o ofertório. Uma coisinha sobre ofertório, dízimos e ofertas, no nosso entendimento. Nós entendemos que isso é uma ordenança ainda válida para os dias de hoje. Por dois motivos principais. Nós chamamos as pessoas a fazerem isso. Primeiro, para mostrar para nós mesmos que o dinheiro não nos domina. Que a gente não é dominado por isso, sabe? Eu gosto de perceber muito isso, por exemplo, quando a gente é chamado a fazer jejum, por exemplo. É uma prática muito comum em muitas igrejas. E um dos propósitos do jejum, quando eu faço, é assim: eu sou doido por refrigerante. Mas eu tenho que mostrar que aqui, que eu mando nele, não ele manda em mim. Eita, hoje eu não tomei refrigerante, não vou dormir. Não, peraí, não é assim não, sabe? Eu mando nele. Então por isso que a gente faz aquele jejum também para mostrar isso. Mesma coisa tem que ser a nossa relação com o dinheiro. Todo mundo quer, é bom, honra a nossa vida, mas assim, ele vai mandar em mim, não posso. Então, do mesmo jeito que se fazia no Antigo Testamento, a gente tem essa prática hoje. A nossa igreja é muito tranquila em relação ao dízimo. Nós não temos controle. Eu estava falando para Deus antes, eu não sei se ainda hoje em dia, mas lá em Belo Jardim, a igreja católica, eu lembro muito isso, do padre dar parabéns às pessoas que estavam fazendo aniversário na semana, se elas fossem dizimistas. Bota um nomezinho na parede de quem, hoje esse mês é aniversário de Carla e de Raquel. Mas é de Elaine também. Mas ela não é dizimista, não bota não o nome dela. Olha que coisa constrangedora. Os nossos dízimos aqui são feitos em envelope. Eu não sei quem foi que deu. Hoje em dia, se você fizer um Pix, até que vai saber. Mas não é uma coisa que o pastor vai estar anotando e dizendo: eita, esse mês veio, esse mês não veio. Ninguém aqui é constrangido a isso, ou vai deixar de ser líder de um ministério, ou vai porque dá ou porque não dá dízimo, sabe? Não tem essa... E uma coisa interessante vocês saberem, a própria paróquia dá dízimo à catedral em Vitória, sabe? Então, assim, do que a paróquia... Eu não sei porque eu não lido com essa parte financeira. Mas, assim, juntou R$2.000 no mês, 200 vai para a catedral. Antes de pagar todas as contas. Por quê? Porque é para honrar mesmo. Porque é para honrar. Vocês vão ver, às vezes... Deus permita que nunca mais aconteça. Mas já teve mês de Paulo André mandar uma mensagem no grupo dizendo: pessoal, nós estamos com dificuldade em completar o aluguel esse mês. Sabe? Mas o dízimo, a parte da catedral, ele já mandou. Por quê? Porque é primícia, é o primeiro. Não pode ser o resto. Meu salário é 5.000, aí eu gastei, sobrou 100. Toma aqui 100, sabe? A gente é chamado, aí até 5.000, tá aqui os 500 da igreja. Se você não fizer isso, é da sua consciência, né? Mas assim... Tem que ser o primeiro, não pode ser somente o que sobra, né? Mas claro, nós não temos esse controle, ninguém é constrangido por conta disso. É uma forma de nós demonstrarmos a Deus desapego e também de ajudarmos com a manutenção do templo, né? Sem constrangimento, sem nenhuma cobrança, não é? Eu acho que todo mundo concorda que assim, a gente é bem livre em relação a isso, se dá, se não dá, quanto dá, nós não somos... nós não constrangemos ninguém em relação a isso. Aí, seguindo o ofertório, aí a gente entra na parte da Eucaristia, que essa sim é o nosso ponto central do culto. Isso é o principal do nosso culto, não é a pregação, é a Eucaristia, porque ali a gente está recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Então, assim, como eu falei, a pregação foi ruim, mas ainda assim você vai receber o corpo e o sangue de Cristo. Esse é o principal. E eu posso fazer isso sem ter antes confessado os meus pecados? Ó, como é tudo uma lógica. Bora fazer primeiro a Eucaristia, confessa os pecados depois? Não, não pode. Então confessa os pecados, louva ao Senhor. No processo da Eucaristia a gente tem o abraço da paz. Para quê? Porque eu vou para a Eucaristia intrigado de Gabriel, sem falar com o Gabriel, peguei uma briga com ele essa semana, tô pé da vida com ele, tem um abraço da paz. O momento de eu chegar lá e dizer: Gabriel, bicho, me perdoe aí, me dê um abraço, vamos se reconciliar, sabe? Então, confessei pecados, estou me reconciliando com o irmão, agora eu estou pronto para ir. Tem que ir embora, vai. Então, assim, eu tenho, o abraço da paz, ele não pode ser somente uma coisa automática, né? Assim, eita, de novo, todo domingo isso, né? Tem gente que é tímida, fica ali quietinho, tá? É o momento de você se reconciliar, confraternizar com irmãos. Tanto que Paulo André, o pastor, ele sempre vai falar assim:
que a nossa Eucaristia não é só para quem é da igreja episcopal, é para todo mundo. Desde que você seja batizado e esteja reconciliado com seu irmão, sabe? Eu tô intrigado do povo, tô sem falar com ninguém e tal, aí vou para lá. Peraí, primeiro vou perdoar o seu irmão, né? Ah, mas ele não tá aqui não para eu dar um abraço da paz. Manda um WhatsApp, uma mensagenzinha depois, se reconcilie com seu irmão para vir pro altar, para receber o corpo e o sangue de Cristo. Mas nem sei se vai precisar receber uma Eucaristia. O aconselhável é que não. Assim, veja, ninguém vai estar ali perguntando, né? Mas acontece de pessoas desavisadas. Eu lembro que, por exemplo, Jadiel, ele demorou muito para ser batizado. E ele, uma vez eu percebi, eu disse, Paulo André, vocês estão dando comunhão a Jadiel sem ele ser batizado. Aí Paulo André falou com ele e disse, vamos providenciar o seu batismo? O que não é batizado, ele não deve. Ah, mas eu sou batizado não é na episcopal, não importa. Você foi batizado, teve água? Teve. O padre, o pastor, ele disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse, tá valendo. A gente só não vai reconhecer um batismo se for de uma seita. É dos mormons, é do Testemunha de Jeová. Aí a gente vai dizer, vamos fazer aqui um batismo válido, porque eles enxergam Cristo de um jeito diferente. Né? Mas a gente fala... sobre o batismo, tem um que é, no meu caso mesmo, foi só jogar água na cabeça, né? E o outro é na piscina. Mas são a mesma coisa? Eu falo já disso do batismo. Eu falo já, porque a gente vai ter que falar bem rápido da Eucaristia. Vou ganhar tempo, vou terminar aqui o culto e a gente vai falar dos sacramentos. Então, Eucaristia, ponto principal. Eu falo mais da Eucaristia também no sacramento. E aí a gente vai para a parte final. Vai ter a bênção final, né? Vai ter o ID. O nosso ID é uma coisa bem característica da nossa igreja. Né? Que, lembrando uma coisa do ID, já deve ter percebido quem está na igreja há mais tempo também. Naquele período que a gente usa roxo, lá na quaresma, é um momento de tristeza, que a gente já está... Porque o roxo é uma cor que nos ensina o quê? Um momento de introspecção, tristeza, reflexão, porque está chegando o momento da morte de Cristo. Então, naquele período da quaresma, não tem música de louvor, louvor de júbilo, de alegria, ninguém bate palma na igreja e a gente não fala aleluia. Ide na paz de Cristo, sede forte, corajosa, tararana, aleluia. Não, a gente troca o aleluia pelo amém. Naqueles 40 dias antes da quaresma. Antes da Semana Santa. Nessa parte da quaresma, a Igreja Católica tem um costume de, na sexta-feira, no comer carne e tal, também tem isso? Não. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem o período da quaresma, pelo mesmo motivo que eu falei já lá, tanto sobre as cores, por exemplo. Não é simplesmente por pedagogia, sabe? Olha, vai chegar um momento de Cristo. Cristo não passou 40 dias, não foi? Vamos passar 40 dias refletindo sobre a morte de Cristo? Normalmente as pregações vão ser sobre isso. Pode ser agora, pode ser em qualquer época do ano. Mas naquele período a gente é chamado mais a isso. Fica mais fácil da gente fazer um jejum. A gente é chamado a fazer um jejum, sabe? Você quer ficar 40 dias sem comer? Amém, Deus permita. Não, eu fico 40 dias sem alguma coisa que eu gosto muito. A gente é chamado a isso. Mas assim, se você quiser ficar os 40 dias sem comer carne, amém. Mas não, eita, sexta-feira não pode. Não, a gente não tem... A gente não tem isso não. Mas assim, escolhe um alimento, sabe? Para passar os 40 dias. Ou então tem gente que faz assim, não vou passar os 40 dias sem... Eu vou passar 2 dias sem comer. Ou 1 dia sem comer a cada semana. Tem gente que faz cada uma das semanas, 1 dia sem comer. Pra quê? Pra dizer que... Não, pra você refletir, pra você ter uma comunhão maior com o Espírito Santo, sabe? Tem gente que tem experiências maravilhosas. Eu confesso que eu ainda não tenho uma grande experiência com jejum. Existem muitas pessoas, o Luciano Subirá mesmo, é um pastor famoso do YouTube que tem experiência, Bispo Túlio, tem experiências fantásticas com jejum. Confesso que eu ainda não tenho. Rafa, na época da quaresma, eu tenho umas amigas que elas são católicas. Aí dia de domingo, elas, por exemplo, se elas tiraram açúcar. Aí no domingo elas no domingo pode, né? Mas assim, se eu falo, eu vou passar 40 dias sem, eu entendo, e entendi na época que eu não ia fazer nada no domingo, mas é porque elas falaram que domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, que não é dia de promessa. De sacrifício, né? Pronto. Isso. Perfeito, vê. Se vocês deixa eu contar até essa história bem rapidinho pra vocês. Quando eu cheguei na igreja episcopal, no primeiro ano eu fui fazer, 2020, eu fui fazer, né, jejum. Aí eu tirei refrigerante. Aí quando foi... Só que na minha cabeça, se vocês repararem, quem era católico antes, quem tem vivência, a quaresma da igreja católica são 46 dias. Okay. Porque eles não contam os domingos, sabe?
Aí eu fiz igual eu fazia na igreja católica. Quando eu cheguei no domingo que eu disse, eita, hoje eu posso. Aí alguém disse, mas já pode desde o domingo passado. Aí alguém me explicou, não são 40 dias? A gente contou no calendário e realmente tinha acabado um domingo antes. Aí eu disse, eu fiz uma semana a mais, então eu tô com crédito para no ano que vem, em vez de fazer 40, fazer só 33, né? Vou ficar com esse crédito aí. Porque na igreja católica eles vão fazer os 40 dias, mas interrompem os domingos. Que eles acham, o domingo é o dia do Senhor, não é dia de sacrifício. Então o meu jejum é de chocolate, no domingo eu posso. Eu concordo, eu digo, não, mas aí, eu acho assim, de 7 dias dá tempo de matar a minha vontade, né? Aconteceu comigo não dessa maneira, porque eu não sabia. Mas aconteceu de passar. Foi mesmo. E eu acho interessante, assim, porque você não fica ansioso. É como se você estivesse contando, não, tal dia eu vou. Não, eu entrei no período de jejum, a quaresma e tá tudo certo. Isso. Aí aconteceu a mesma coisa. Eu acho que foi Sara que chegou a comentar, disse, mãe, já passou. Eu falei, já No que caso, coisa boa. Acaba no domingo antes Da Páscoa. semana da Sexta-feira Santa. É no domingo antes. Na igreja católica vai até o domingo da Páscoa mesmo, Eu lembro que nessa primeira vez que eu fiz isso, Raquel, no sábado, 11h50, eu tava com uma Fanta Uva desse tamanho, assim, na minha frente, olhando pro relógio. tu gosta de Fanta Uva. Vê que, sabe? Eu digo, não, realmente, passa até. Mostra que você não que aquilo não manda em você, sabe? Isso. Então, assim, nós somos chamados para isso. Quando a gente estiver no período, a gente vai ouvir falar muito dessa prática espiritual, sabe? Mas amém, acho que daqui a pouco a gente fala mais sobre o batismo. Então a gente estava sobre o ID, então era isso, o ID. Nessa parte da quaresma, a gente troca o aleluia pelo amém, porque a gente está nesse período de reflexão maior pela morte de Cristo. E aí tem o recessional, que é a saída deles, lembra? Processional entrando, recessional saindo, naquela mesma ordem. Lembra sempre disso. Acabou o culto. A gente entende que não. Começou o culto do domingo que vem já, sabe? Porque se acabou o culto, então... Não, começou o culto. Quer dizer, daqui até o domingo que vem, a gente tem que estar naquela mesma vida de santidade que a gente estava aqui dentro da igreja. Se reconciliando com o irmão, escutando a palavra do Senhor. É bem interessante quando você percebe disso, sabe? Eita, saí daqui, pronto, já vou cometer um pecado na churrascaria. É gula, né? Já vou mandar uma mensagem desaforada aqui, dizendo um monte de palavrão pro meu grupo de amigos. Poxa, não, já começou o culto do domingo que vem. Então no culto tu não falas palavrão, não fala não agora que a gente tá começando já o culto. No culto tu não é guloso, então não seja guloso agora não. Começou o culto do domingo que vem já. Interessante perceber isso. Terminamos o culto. Aí vamos falar um pouquinho sobre então os sacramentos. Quem fez cursilho sabe, entende muito mais, mas vamos dar uma relembrada nesses sacramentos e tirar alguma dessas dúvidas, sobretudo a primeira que a Deusa estava falando. Sacramentos, então, por isso a nossa igreja é sacramental, litúrgica. Gabriel veio de outra igreja evangélica e certamente nela são 2 sacramentos, Eucaristia e batismo, não é? Por quê? Porque Cristo mandou. Cristo disse, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Cristo disse, este é o meu corpo, bebam e comam. Ele mandou. Os outros 5 o pessoal normalmente chama de ordenanças. Cristo não mandou nem casar, nem ordenar, mas nós entendemos que ele nos deu margem para isso, é da vontade dele, e muitos dos apóstolos fizeram isso, como nós vamos ver. Então esses sacramentos são formas como a graça de Deus ser derramada na nossa vida. É o que vai acontecer com vocês, por exemplo, na confirmação. Quer dizer que sem isso Deus não salva, não? Claro que não, gente. O bandido que morreu na cruz, eu falei dele, ele não teve tempo nem de ser batizado, nem de nada. E ele foi para o céu, né? Cristo disse, ainda hoje você vai estar comigo. A igreja católica diz assim, eita, o menino ainda não foi batizado, se morrer agora é pagão. A gente não entende, porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Deus pode pegar aquele menino, via de regra, o que é que se diz de uma pessoa que é suicida? Inferno, né? Inferno. Mas eu sei, se naquele momento que meu pai, por exemplo, ele foi suicida, eu falo disso com muita tranquilidade. Ele pulou de um viaduto. E ele caiu assim. Será que isso não foi um arrependimento do que ele estava fazendo? E que naquele momento Deus derramou a graça sobre a vida dele? Não é? E ele pode estar no céu, reconciliado? Não sei. Então eu não posso julgar, né? Ter esse julgamento de quem vai ou de quem não vai para o céu. De como Deus derrama ou não derrama a graça. Mas ele tem formas que não são, vamos dizer, regulares. São as formas irregulares, do jeito que ele quiser. Mas as formas regulares,
são os sacramentos. Então o sacramento é a forma pela qual Deus escolheu para derramar graça sobre a nossa vida. Não é? Para nos apresentar a graça que faz com que nós tenhamos comunhão com o sacrifício que Cristo fez por nós. Amém? Então esses sacramentos, o primeiro deles o batismo, ordem de Jesus. O que foi que Jesus, como é que tem que ser? Água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A deusa. Muita água, pouca água. Normalmente, lá na Bíblia, a gente vê casos que foram em rio, né? O próprio Jesus foi batizado por João Batista. Então, assim, tem igreja que vai dizer tem que ser em muita água. Tem igreja que vai dizer assim, tem que ser água correndo. Aí não pode nem piscina. Porque na piscina a água é represada, né? Tem que ser numa barragem ou num rio, com água correndo. Porque a água bateu em você, levou o seu pecado e foi embora. O nosso entendimento é... Tem uma passagem na Bíblia, por exemplo, que Filipe vai pregar para um eunuco e batiza o eunuco no meio do deserto. Será que tinha um rio ali? Foi pouca água, poxa. Foi pouca água. Tem uma passagem que diz assim, do centurião. Ele e toda a sua casa imediatamente foram batizados. Na casa dele. Será que tinha uma piscina na casa dele? Um centurião é um guarda. Será que tinha uma piscina? Sabe? Eu já vi coisas que eu discordo muito disso. Assim, quer fazer num rio, numa piscina? Não tem problema nenhum. Tá massa, tá valendo. Mas eu não aceito que digam o contrário, que o nosso não vale. Sabe? Só o teu vale, o nosso não vale não, porque teve pouca água. Eu já vi uma pessoa doente no leito do hospital, um velhinho, e o pastor dizendo, bora levar para uma piscina. Botou uma piscina de criança no quarto do hospital. Pegou o velho pelo lençol, botou o velho na piscina para batizar, cara. Para cobrir o velho. Sabe que exagero? Não, teve água, não tem dizendo qual é a quantidade de água. É porque é o simbolismo só, né? É o simbolismo. É o simbolismo. A pessoa leva Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, que também batiza assim como a gente, ele até diz assim, ó. Então tem que ser mergulhando, né? Aí, se eu mergulhar até aqui, tá batizado? Não, né? Se eu mergulhar até aqui, tá batizado? Não. Se eu mergulhar até aqui, não. Então o que importa é isso aqui mesmo, né? É a parte importante. É o topo da cabeça. Então pronto, só molhou é o topo. Molhou, teve água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma denominação aí que batiza em nome do Pai. Aí a gente não concorda. Se uma pessoa chegar aqui pra gente e dizer, eu fui batizado lá na igreja tal, e o nosso batismo é em nome do Pai. Aí provavelmente o pastor vai dizer, vamos... Por que não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe? Mas eles não são um só, que é a Trindade, né? Mas são em pessoas diferentes, né? Não tem pra que essa economia de palavras. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a deusa, com muita água, com pouca água, na piscina, no rio, sabe? Na África, minha gente, como é que se batiza naqueles lugares bem secos mesmo, sabe? No interior do sertão. Hoje em dia a gente não tá numa seca tão braba como nós já tivemos. Não tem tanta água para batizar, vamos encher uma piscina e depois derramar água todinha da piscina, vê? Né? E assim, a gente às vezes quer colocar dentro de uma caixa, Isso. ele só vai desse jeito, né? se for desse jeito. E aí quando eu me batizei, uma menina que me seguiu, eu nem conheço ela respondeu meus stories dizendo que meu batismo era novo. Foi aqui, foi? Um absurdo. Foi na Episcopal? Eu me batizei lá no Oleiro, acho que foi o único que me batizou. Eu achei absurdo, eu nunca tinha falado com ela, nem conheço ela. Ela disse assim, seu batismo foi nulo. Aí eu veio e perguntei nela, disse assim, ele me batizou em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É como se ele tivesse invocado três nomes, ou seja, 3 pessoas diferentes, como se ele não fosse a Trindade, entendeu? Como se eles não fossem um só. Porque ele falou em nome. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Né, para ela seria em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Sem repetir a palavra em nome. Eu até imagino qual seja essa denominação. Mas acho que a católica fala em nome as 3 vezes também, né? Não foi pela quantidade de água não, então, né? Pelo menos isso, não foi pela quantidade de água. Ela é católica. Ela é católica, Ela disse que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa. Aí eu já tenho que dar um abraço da paz nela. Outra coisa. O pastor já me mandou mensagem na mesma hora. Foi? Parece que ele adivinhou. Olha, outra coisa. Quem que pode batizar? Não só eu, pastor, não, viu? Qualquer um de nós que já somos batizados, podemos batizar outra pessoa.
É claro, assim, a gente dá preferência a que seja um pastor, porque, como eu estou dizendo, a gente entende que ele tem aquela autoridade de Cristo revestida nele, e a gente quer fazer isso durante um culto, uma cerimônia, né? Quer trazer os nossos amigos. Mas, assim, como eu falei, aquela pessoa está lá no hospital, falecendo. E aí, pastor, o senhor pode ir? O pastor disse, rapaz, posso não. Aí você vai esperar, não, batize. Você tem essa autoridade. Aí Bruno chegando, provavelmente, e abrindo o portão. Sabe, você tem essa autoridade. Pode batizar. Então todos nós podemos realizar um batismo se for necessário, tá? Claro que a gente prefere que seja o pastor. E outra coisa sobre o batismo é batizar a criança, não é? Primeiro, tudo que eu estou dizendo aí, quando vocês estiverem lendo com atenção, tem as bases bíblicas, tá? Por exemplo, lá no batismo no final tem dizendo os textos na Bíblia que falam sobre o batismo. Lá em Mateus, lá em Marcos, em Atos. Outra coisa também, assim, as meninas não são batizadas. Porque na igreja que eu frequentava, nós não éramos católicos, eu não fui católica, eu sempre fui da igreja protestante, né? Uhum. E aí sempre tinha que esperar a partir dos 13 anos. Por isso que as duas não são batizadas. Sarinha fez 18, na época que Sarinha fez 13 a gente não estava na igreja. Mas antes disso a gente estava, mas elas não batizaram. O nosso entendimento, primeiro, base bíblica para isso. Como eu falei, tem um momento lá na Bíblia que se diz assim, toda a sua casa foi batizada. Gente, esse negócio de ser pai de pet é negócio da nossa geração. O povo antigamente tinha menino mesmo. Até os nossos bisavós, não é não? Ou avós mesmo. Era um menino, 3 meses de descanso. Um menino, 3 meses de descanso. Então, assim, toda a sua casa foi batizada, é muito provável que ela tivesse criança. Sim. Não é? Então é batizado com a fé dos pais, mas aquela criança vai confirmar isso quando tiver maior. É o que vai acontecer, por exemplo. Vitória foi batizada pequenininha? Pronto, bebê. É o caso dela. Quando ela foi batizada bebê, foi com a fé dos pais. E ela vai confirmar esse batismo, tanto que a gente vai repetir no domingo. Renuncias ao mal, renuncio. Creio em Jesus Cristo, creio. Tudo aquilo que vocês disseram, você e o pai. Eu lembro que as meninas foram apresentadas. Isso, apresenta. A gente apresenta. Apresenta. Leva, os pais levam, coloca a criança pra cima, agradece, né? Apresenta. Apresentando a Deus aquela criança que acabou de nascer. No batismo também, no batismo católico, eles apresentam na hora do batismo, né? Então, assim, a gente entende que o que ela disse no batismo, ela vai confirmar agora que ela já tem entendimento. E por quê? Veja, você escolheu o nome dela. Uhum. Escolheu a escola que ela estuda, não é? A gente escolhe o time de futebol que o filho vai torcer. Por que você não vai escolher a fé que ele vai professar? Se depois ele quiser abandonar essa fé, mas você apresentou para ele. A minha parte foi feita. A sua parte foi feita, essa certo? questão do protestante falar, ter essa aversão a isso, eu acho que é justamente aquilo que você falou. Eles não querem seguir o padrão do católico, né? Católico. Aí tudo que é muito só para reforçar, só para reforçar isso que você está dizendo. Só para reforçar o que você está dizendo. O reformador mais conhecido, chamado de o pai da reforma, era Lutero. Sim. Foi ele que botou aquelas coisas na porta da igreja e disse tá errado, tá errado, tá errado. E a igreja luterana até hoje batiza crianças. Sabe? Essa história de não batizar criança é algo muito recente, tem 300 anos. Que alguém chegou e disse, tá errado, vamos na nossa igreja, não vai fazer. Então, assim... Até porque os pais são a autoridade daquela criança, exatamente, então eles têm o poder, né, assim, de escolher, eu acho. Então, explicado por que batizamos crianças e por que pouca água. Só batiza depois dos 13, porque aí eles têm convicção. O menino batiza com 13, quando é 18, o menino sai. Cadê a convicção? Pois é. A convicção dos 13 também não adiantou de nada. Então, se é para batizar sem convicção, então faz com 13 como bebê, não é? Você fez a sua parte, você está... Pastor diz uma coisa que eu acho fantástica, que ele diz assim, um pai que leva um filho para a igreja, muito dificilmente um dia vai buscá-lo numa porta de delegacia. Isso é fantástico. Então é você fazer a sua parte. Né? E a sua parte está nisso também, de dispor, apresentar a essa criança um sacramento, que é uma forma de Deus derramar graça sobre a vida dessa criança, amém? Aí tem várias explicações aí no texto, vocês vão ver também quais são as bases bíblicas. Tem dizendo qual é o compromisso que a gente assume, que é renunciar ao mal, que é crer nos artigos, que a gente vai dizer tudo isso lá no domingo, explicando por que a gente batiza criança, tá? Aí fala da confirmação, que é o que nós vamos viver no domingo. Então a confirmação, como o nome está dizendo, confirmou o que eu disse no batismo.
Se eu já era grandinho, feito Carla, vou confirmar o que eu disse naquele batismo. Se eu era pequeno, vou confirmar o que os meus pais disseram. Então, no caso, uma pessoa que não é batizada não pode se confirmar? Não, ela primeiro batizou. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Jadiel, que eu falei. Ele batizou, no mês seguinte confirmou. Ele já é adulto e tal, só não tinha sido batizado. Né? O que é que a gente pede para ser confirmado? Ter essa, já a primeira, ou o batismo ou a primeira comunhão, né? Uma idadezinha mínima que faça ele compreender. Tá errado também essa parte? Não, tá certo, né? E assim, e ser frequente na igreja, né? Uma pessoa que realmente, não, é a igreja que eu entendo que eu quero. Eu já conheço a igreja, já tô vindo. Precisa concordar com tudo que eu tô dizendo? Não, viu? Não, tem coisas assim que eu olho assim, rapaz, eu ainda tenho dúvida sobre isso. Mas isso não faz com que você diga, eu não quero me batizar mais não, eu não quero me confirmar, sabe? A sua vivência na igreja vai lhe dizer, assim, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, nossa igreja é carismática, então tem muita gente que fala em línguas. Eu não falo ainda, não sei se um dia eu vou falar, tenho muitas dúvidas sobre isso. Mas isso não é motivo para eu dizer, eu não vou não. Rafa, eu acho que tem que ser com muita água o batismo na piscina. Não deixe de se confirmar por isso. Olha, eu batizei sábado ontem. Na Serra dos Cavalos. Foi um negócio de espetáculo. Caramba. Então assim, tem uma discordância, não deixa... todo mundo que você falou, os velhinhos, dentro de um carro, um negócio longo. É longe mesmo. Difícil, os velhinhos pra descer ladeira, pra entrar dentro da água. Então assim, tô membro da igreja, aliás, só pode ser membro depois de confirmado. Se vocês repararem, até domingo que vem, vocês são, é como se vocês fossem visitantes que estão vindo muito para a igreja. Estou visitando sempre, sabe? É claro, na prática vocês percebem um tratamento diferenciado? Não, claro que não, né? Muitos de vocês já servem, sabe? Só que às vezes vai ser membro, confirmado da igreja. E o principal você vai receber uma oração de uma pessoa que nós entendemos que foi escolhida por Deus para liderar. E essa pessoa vai orar por sua vida e pedir a Deus que o Espírito Santo te capacite com dons, né? Muita gente ali se emociona, chora, alguém repousa no Espírito, alguém de repente alguém fala em línguas, alguém sabe, eu mesmo no dia parecia que tinha levado uma pizza, de tanto que eu chorei. Mas foi tão bom, assim, eu saí dali com uma convicção tão grande que a partir daquele momento eu queria aumentar a minha... Aí é o que eu digo, a história do que vem primeiro. Tem gente que diz, não, eu não quero porque eu ainda não estou com uma comunhão muito grande, não estou lendo muita Bíblia, não estou muito atuante. Comigo foi o contrário. Eu me confirmei e a partir que eu me confirmei, eu disse, rapaz, eu estou com uma vontade tão grande de conhecer mais disso, porque eu vivi uma coisa tão bacana naquela oração, sabe? Parecia que eu tinha levado uma pizza de tanto que eu chorava. E a partir dali eu disse, eu quero mais disso. Como eu não posso mais viver a confirmação, que é só uma vez, eu vou procurar isso através de outras coisas, da leitura da Bíblia, de participar de ministério, de me engajar mais, sabe? Então foi o contrário, eu me confirmei e a partir disso o meu compromisso, o meu envolvimento só foi aumentando. Então a confirmação é isso, o bispo ora por sua vida, e aí nós temos aqui textos bíblicos mostrando isso, em que os bispos impunham as mãos sobre pessoas, orando para que o Espírito Santo capacite essas pessoas. Qual é o dom? É claro que o bispo não vai dizer, né? O bispo vai dizer, Deus, Jesus, Espírito Santo, capacita Gabriel com o dom de línguas, capacita a Dilsa com o dom de profecia. Não. É o dom que o Espírito Santo quiser. Ele sopra do jeito que ele quiser, por onde ele quiser. Não é? Claro, assim, existe o dom e existe a vocação. Eu tenho uma vocação de ensino porque eu já faço isso na minha vida diária. Eu sou professor, né? Então eu gosto de estudar, eu gosto de passar conhecimento, né? Raquel tem o dom artístico, de tocar. João tem o dom de cantar, o noivo de Carla. Então quando você... É uma vocação, aliás. Então você pode usar essa vocação como um dom também, né? Para glorificar a Deus, para abençoar a vida de pessoas, tá? Mas nós não sabemos qual é o dom que o Espírito Santo vai derramar sobre vocês, né? Mas o bispo vai orar para que isso aconteça. Então tem o óleo, né? Ele vai passar um óleo em vocês e vai orar pela vida de vocês, pedindo para que isso aconteça, para que esses dons sejam derramados. E aí a partir desse momento vocês se confirmam como membros da igreja. Eita, eu estou amarrado, assinei um contrato com a igreja, não posso? Não tem, né? Infelizmente a gente tem gente que se confirmou ano passado que não está mais frequentando a igreja. Acontece. Mas assim, o Espírito Santo vai guiar, né? O que é que vai acontecer depois disso. Amém? Rafa, sobre o término do culto, porque tem que esperar o pastor e o senhor passar para poder você sair.
Não, veja, é simplesmente para que quando chega lá, ele fica ali na porta esperando e cumprimentando as pessoas. Porque eu vejo muito, em muita igreja, pronto, Augusto Nicodemos é um pastor super famoso aqui de Pernambuco, muito inteligente, os vídeos dele são muito didáticos. Eu fui uma vez pro culto dele, na Igreja Presbiteriana das Graças. Quando acabou o culto, ele saiu por trás, foi-se embora, ninguém viu o homem. Eu queria, assim, dizer, pastor, eu admiro, eu oro muito por sua vida, gosto muito do seu trabalho, pelo menos isso eu queria dizer, né? Então assim, a gente pensa, não, espera aí a gente passar, porque aí dá tempo do pastor chegar lá na frente e lhe desejar um bom fim de semana, uma boa semana, lhe dar um abraço, é só por isso mesmo, viu? Ó, falando da confirmação, confissão de pecados, claro, sobre a confissão, a gente faz a Deus, inclusive aqui no culto, todo domingo, como eu estou dizendo para vocês, se vocês não têm esse hábito, adquirem o hábito de confessar detalhadamente qual que é o pecado. Dizendo mesmo, meu pecado nessa semana foi tal pecado. Você vai perceber, se você só tem o costume de dizer os meus pecados, é muito coletivo, é abrangente demais. Diga direitinho qual é o pecado, sabe? Pecado perdoado, confessado é pecado perdoado. Não existe pecado. Sabe, eu matei minha mãe, velho. Tem perdão. Tem perdão, sabe? Por mais grave que seja. Agora, claro, isso não pode ser uma coisa só da boca pra fora. Eu me arrependo sabe? Eu me arrependo de ter comido uma pizza inteira ontem, que é 8 fatias de pizza. É gula, né? Gula é pecado. Eu me arrependo, mas amanhã eu vou fazer de novo já. E já tô pensando de hoje, eita, amanhã é dia. Então eu não tô arrependido. Eu tô aqui pensando aqui em bolo de roupa. Então não se arrependeu, né? Então assim, pecado confessado é pecado perdoado. Como eu falei, por que o pastor perdoa? Porque a gente entende que ele tem aquela autoridade, sabe? Quer confessar no gabinete a ele? Confessa a ele. Por que a gente tem o hábito de fazer um gabinete e dizer a ele no gabinete? É porque ele pode perdoar o pecado mesmo que foi contra outra pessoa? Não, é porque assim, a gente entende que ele é uma pessoa com uma vida reta, uma pessoa que a gente confia, que vai te dar uma orientação, né? Que vai dizer, vamos tentar fazer isso pra gente melhorar agora. Então por isso que a gente tem o hábito de confessar a ele. Mas assim, diferente da Igreja Católica, assim, não é uma obrigação de uma vez por ano ter que confessar, se não é pecado, não. Tenha coragem de confessar. Não quer confessar ele? Não, confessa, sei lá, é um pecado muito, eu não quero conversar com um homem sobre isso, não. Conversa com Renata, com a Derlúcia, com a Maíse, uma com a outra. Confessa o teu pecado, sabe? O importante é não estar guardando isso para si, sabe? Se alimentando com esse pecado. Libera ele. Libera esse pecado. Então a confissão de pecados também pode ser feita de forma coletiva para Deus ou individual pro pastor. Rafa, Oi. Vai? Vou. Hoje, eu preciso passar. Vá. Falta muito. Vá. Não, falta. Qualquer você termina de ver no vídeo. Pronto. Tá bom? Porque, como é as meninas hoje, aí eles vão... Também só eu já tô já terminando. Final, né? falta 15 minutos. Os dois principais as coisas. eu falei dos principais, já dos sacramentos principais. Pronto. Valeu. Que era o batismo, a confirmação. Aí falei agora também da confissão. Os outros sacramentos, passar bem rapidinho por eles. Unção dos enfermos. A gente acha que nós entendemos, inclusive por passagens bíblicas, que orar pelos enfermos é uma tarefa nossa. É uma missão que nós temos. Tem gente que tem o hábito de orar só por, assim, chamam de extrema unção, na Igreja Católica, sobretudo. Tá morrendo, você até contou pra mim alguma coisa. Tá morrendo, vai lá orar por ele. Não, é orar para que ele... Nós fizemos isso muito pro nosso amigo Carlinhos. Nós íamos orar pelos enfermos. Os pastores iam lá e ungiam com óleo. Garantiu que ele não morresse? Não, ele morreu, foi feita a vontade de Deus. Mas a nossa missão é orar pelos enfermos. Espero nunca mais encontrar aquele homem. É orar pelos enfermos, tá? Então, com o óleo, que é um óleo ungido que os pastores têm aqui, é um sacramento de libertação, para que aquela pessoa seja liberta daquela doença que o está acometendo. Pode ser que não seja, que a vontade de Deus seja que aquela pessoa tenha o descanso e o encontro mais breve com Cristo, né? Mas é um sacramento que nós também temos, esse sim é feito pelos pastores, tá? Unção dos enfermos. Matrimônio. Eu gosto de reparar sobre o matrimônio uma coisa interessante. Ele é um sacramento de serviço. Quem casa para servir, sabe? Eu casei para ser feliz. Você casa para fazer feliz. Se aquela pessoa também casou com o mesmo propósito de fazer feliz, você vai ser feito feliz por ela.
Um vai dividir a felicidade com o outro, né? Tem que ser um casamento com 3 pessoas. Você, sua esposa, seu marido e Deus presente, né? É uma dobra com 3 laços, né? Então, é um sacramento, é uma forma em que Deus também derrama graça sobre a vida de vocês, fazendo com que a partir daquele momento vocês se tornem apenas um. Algumas igrejas não entendem como sacramento, por quê? Porque Jesus não disse casem, né? Ao contrário, o apóstolo Paulo até diz assim, é melhor não casar, né? Mas por conta que o homem, para não ficar abrasado, para não ficar desejando, para não ficar... Então casa para ter a tua esposa e servir a ela. É um sacramento de serviço, tá? Quem que faz? O pastor também. Pode ser feito fora da igreja? Nós entendemos que pode. Eu acho que os pastores preferem que seja aqui, mas tem gente que quer que seja fora, pode ser fora também. Quando vocês estiverem lendo direitinho, se surgir alguma dúvida, porque aí tem dizendo quais são os votos, os compromissos que se assumem, quais são as passagens bíblicas. O último sacramento é aliás, dois. A ordenação, que aí é o que menos pessoas enfrentam, porque a ordenação são só aqueles que eu falei. Todos nós somos sacerdotes, porque somos representantes de Deus, mas Deus escolhe alguns para serem sacerdotes de sacerdotes. Então, o que os apóstolos fizeram, escolhendo bispos, o primeiro, por exemplo, que aconteceu, vocês sabem que quantos apóstolos andavam com Cristo? 12. Um deles, que foi o que traiu Cristo, fugiu, depois se suicidou, então ficaram 11. Imediatamente, quando esse foi embora, os apóstolos, os 11, se reuniram e elegeram Matias. E eles fizeram isso, impuseram as mãos sobre Matias, ungiram a testa dele com óleo e o escolheram para ser mais um apóstolo. Então, a partir disso, é como eu falei, toda vez que Paulo viajava e abria uma igreja, ele fazia isso. Ele botava as mãos, ele ungia com óleo e dizia, pela autoridade que Cristo me deu, tu és o pastor dessas ovelhas, o responsável por essa igreja. Não é? Então, é daí que nós tiramos essa ideia do sacerdócio. O bispo e os pastores. Quem que passa pela ordem, então, são esses. Eu não vou dizer bispo, eu vou dizer o sacerdote, eu vou dizer o pastor e o diácono. Por que eu não digo bispo? Porque ninguém é ordenado bispo. Ele é ordenado pastor. Aí ele vai, e um dia pode virar bispo, né? Dom Felipe, ele não foi ordenado bispo. Ele foi ordenado pastor. Manuel Luna, como você falou, foi ordenado diácono. E aí ele vai, passa um tempo e tal, e aí um dia ele vai ser bispo. Mas na hora da ordem é ou pastor ou diácono, tá? Como eu já falei na aula passada, o nosso entendimento é que essas ordens são exclusivas para homens e isso não tem demérito nenhum com mulheres, tá? Tem dizendo aí quais são as passagens bíblicas que falam sobre isso, qual o compromisso que se assume e por fim a Eucaristia. Vou falar bem rapidinho dela, porque mais uma vez, gente, é o nosso principal sacramento. Muitas denominações entendem que aquilo é um memorial, porque Cristo falava assim, esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Aí, ou seja, vamos fazer isso para lembrar de Cristo. Muita igreja entende desse jeito. Nós entendemos que Cristo disse assim, Cristo estava vivo, Cristo não tinha morrido. E ele disse assim, isto é o meu corpo. Poxa, gente, como é o teu corpo, Cristo? Se o teu corpo está aqui, tu estás vivo. É porque, gente, Cristo ele vive em uma dimensão diferente da nossa. O tempo de Cristo é diferente do nosso. Cristo não está no dia 16 de novembro de 2025. Cristo está na eternidade, entende? Então, na hora que Cristo estava dizendo isso, é como se ele já tivesse morrido também. O tempo dele não existe na nossa linha de tempo. Então Cristo está dizendo, isso é o meu corpo. Sabe? Ele não disse, isso aqui representa o meu corpo. Vai ser. Isso faz de conta que é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Isso é o meu sangue. Então nós entendemos que, com a autoridade que foi dada por ele aos apóstolos, e como eu falei, os apóstolos foram passando aos bispos, e chegou até os bispos de hoje, e o bispo deu autoridade a Paulo André, quando ele ora, impõe as mãos, de uma forma milagrosa, misteriosa, Cristo passa a estar presente naquele pão e naquele vinho. Repetindo uma dúvida que a Dilza teve semana passada. Por que a gente faz hóstia e não pão? Só por uma questão prática. O pão não pode sobrar. Imagina, o corpo de Cristo e vai mofar. Poxa, faz nem sentido, né?
Então a gente deixa na hóstia, o que sobrou pode ficar para a semana que vem. Ei, eu preciso levar para alguém que está no hospital, sabe? Não é um pão. Então, por uma questão prática, é a hóstia. Mas a hóstia é feita de trigo, é igual ao pão. E é vinho, não é suco de uva, tá? Não é suco de uva, é vinho. Então quando ele ora, de alguma forma, ali passa a ter a presença de Cristo naqueles elementos, certo? Por isso que a gente não desperdiça, como eu falei, no cursilho, por exemplo, se eu fizer com um pão aqui, não pode sobrar, vamos comer tudo. Se caiu no chão, vamos comer, porque Cristo está ali presente. Nós cremos dessa forma. É igual à Igreja Católica? Tem diferenças. Tem diferença, porque a Igreja Católica diz que tem até milagres, né, na Igreja Católica, né? Uma gota caiu e se transformou, enfim, quando caiu era sangue, enfim. Nós entendemos que Cristo está presente ali naquele elemento, sabe? Sei explicar isso, não sei, é um dos mistérios dele. Mas ele disse, é o meu corpo, é o meu sangue. Então é o ponto principal do culto, é o mais importante. Não pode não ter. Eita, hoje demorou muito a pregação. Corta outra coisa, mas a Eucaristia tem que ter, porque senão eu vou ficar sem a Eucaristia. A gente faz todo domingo, porque a gente entende que Cristo disse assim, fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Tem igreja que faz uma vez no mês, não tem problema. Tem igreja que faz uma vez no ano. Inclusive dessa pessoa, não, a pessoa que falou com você era católica, né? Tem igreja que faz uma vez no ano. Não tem, eu não entendo que seja assim. Eu entendo que tem que ser com uma frequência melhor, sabe? Mas entenda, é o ponto principal, é o que nos alimenta espiritualmente. Claro que não alimenta físico porque é um tantinho de nada, né? Mas espiritualmente, a gente, quando tem a percepção que estamos recebendo o corpo e o sangue de Cristo, a gente sempre está renovando o nosso compromisso, né? Nossa, só uma dúvida para não deixar de tirar. Como é que a gente entende aqui a questão de purgatório, vela, missa sermãozinha? Vamos, entendemos o seguinte. O que Cristo falou para o ladrão que morreu na cruz. Bicho, hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso foi uma das coisas que Lutero, lá em 1500, botou na porta da igreja, ó. Que a igreja estava com essa história, começou com essa história de quando morre, fica no purgatório. Aí vocês precisam dar um dinheirinho aqui, ou acender uma vela, ou fazer uma missa, para aquela alma sair do purgatório e ir para o céu. Nós entendemos que não. Morreu, foi para o céu. Morreu ou para o inferno. Mas não tem. Não oramos por mortos. Por quê? Como é que eu vou. O que a pessoa fez em vida, né? O que fez foi em vida. E assim, eu posso orar pelo morto dizendo que Deus faz com que meu pai. Cara, só quem pode fazer por sua salvação é você mesmo. Eu não posso orar, Deus, faz com que Gabriel. Não, cara. Deus faz com que meu filho. Não, Deus não tem netos. Deus não tem netos, né? Ela não pode orar por Ana Vitória para que ela seja salva. Ela pode educá-la, ensiná-la a ler a Bíblia, mas quem tem que fazer com que ela seja salva é ela. Então, assim, isso tem que ser em vida. Posso orar para que ele faça ela buscar ele. Mas para que ela seja salva, não. Então, isso em vida. Tem que se converter em vida, crer em Cristo em vida. Depois que morreu, não tem como eu pedir, como eu falei, por exemplo, alguém que morreu na sua família, o pessoal católico faz missa para que Deus salve aquela alma. O que aquela pessoa tinha que fazer para ser salva, ela fez em vida, não depois de morta. Se ela não fez suficiente, não foi salva, está no inferno. Se ela fez suficiente, ela já está no céu naquele dia. Nós acreditamos no que Jesus disse para o bom ladrão. Hoje você vai estar comigo no paraíso. E isso aí evita essa história de estar no purgatório. Vamos fazer não sei o que para ele sair do purgatório? Vou orar para alguém, vou acender uma vela, vou fazer uma missa. Tem aqui o pessoal crê que os que morreram estão descansando até... não estão... Justamente por está no paraíso. Justamente porque quem crê nisso no descanso da alma, por exemplo, os adventistas, eles entendem aquelas passagens que falam assim, que a morte é como um sono profundo, né? Nós entendemos, um dia a gente pode conversar sobre isso, mas assim, Jesus disse claramente, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então assim, por exemplo, eu creio que essas pessoas estão já lá, elas não têm acesso a nós. Eu falei isso na aula passada, imagina, tu tá aqui sofrendo porque alguém da tua família morreu e essa pessoa vê teu sofrimento. Como é que ela vai estar gozando da presença de Cristo, vendo o filho sofrendo? Então ela não tem acesso ao que está acontecendo aqui, certo? Ela tem acesso ao que está acontecendo lá, gozando da presença de Cristo, contemplando Cristo, mas viva. Só falta o quê? O corpo glorificado, que isso aí é na volta de Cristo, né? Porque lá só está o Espírito. Mas na volta de Cristo, aí nós vamos ter um corpo glorificado, sem doença, sem dor,
Quem era aleijado não vai ser aleijado. Quem era cego não vai ser cego. Isso lá no corpo mesmo. No céu, gozando da presença de Cristo, somente o Espírito. Então é isso, assim, a nossa relação com mortos cara, morreu. O que ele pôde fazer? Nós oramos muito por Carlinhos, até o dia que ele morreu. Quando ele morreu, a nossa oração passou a ser pela família dele, para que tivesse conforto, para que Deus, sabe, os ajudasse. Não adiantava mais eu orar por ele, porque ele já está desde aquele momento desfrutando da presença de Cristo. E sobre o dia de final? Nós não temos relação com o dia de finados. Não tem. Assim, nós não vamos orar pelos finados. Vamos nos lembrar deles. É a mesma história que eu falei dos santos no encontro passado. Que a gente tem o dia de finados no nosso calendário e também tem o dia dos santos. Vamos nos lembrar de Paulo, de Pedro, de Mateus, essas pessoas santas que viveram de uma forma tão digna, que divulgaram o evangelho, que abriram igrejas, que... Vamos lembrar dos finados, da minha mãe, do seu pai, das pessoas que morreram, né? Mas assim, não tem o que eu fazer por elas. Orar, acender uma vela para que ela saia do purgatório, não tem como eu fazer isso, porque eles já estão no céu, eles não estão no purgatório esperando uma punição para poder ir para o céu, eles já estão no céu. Então assim, a gente pode lembrar. Vamos fazer um culto para lembrar do seu pai e da sua mãe? Aí você vai falar, vai dar um depoimento, vamos mostrar uma foto, vamos falar de como ele viveu, de como ele ajudou as pessoas. É para lembrar dele. Mas isso não tem a possibilidade de fazer com que essa pessoa seja mais salva. Não, eu sei. A salvação dele já foi completa. Assim, porque no caso dos dois irmãos, né? O irmão, ele não tem religião nenhuma. Aí eles me criticam porque desde meu pai e agora minha mãe nunca foram. Vamos fazer o que lá? Pois assim, se você quiser ir para ajeitar o lugar, mas não, eu também não. Eu não fui. O pessoal da minha família pergunta, vai não visitar tua mãe? Eu digo, não, cara, minha mãe, ali só tem a matéria. Ela está no céu gozando da presença de Cristo. É assim que nós entendemos. Amém? Amém. Amém, gente. Então, ainda ficaram muitas dúvidas, vocês podem comentar no grupo, perguntar, assim, porque é muita coisa mesmo, né? Mas, assim, tudo isso, à medida que a gente vai cada vez mais participando, se envolvendo e lendo a palavra, essas dúvidas e a prática mesmo no dia a dia vai nos esclarecendo isso. Tá certo? Para aqui a gravação, por gentileza.